Olá pessoal, estamos retornando às nossas aulas à distância e nessa etapa nós iremos estudar os conteúdos referentes ao segundo bimestre. E o nosso primeiro conteúdo, que se encontra no módulo de vocês, no capítulo 5, é falando sobre a África. Antes da gente dar início ao conteúdo, eu peço que vocês observem no módulo de vocês a imagem que se encontra na página 2 do artista holandês Kessel. E logo após a observação da imagem, vêm os seguintes questionamentos. Primeiro questionamento, que animais são retratados na obra? O segundo questionamento, como as pessoas foram retratadas? Terceiro, que objetos ocupam o centro da imagem? E o quarto, as representações produzidas pelo pintor europeu retratam a África em sua totalidade e diversidade? Justifique sua resposta. Peço que antes de vocês responderem esses questionamentos, vocês prestem atenção no que eu irei falar agora. O autor, quando criou essa obra, ele transcreve, através da obra, a África em um patamar europeu. O que significa? Ele transfere, na sua obra, uma visão que os europeus tinham sobre o continente africano. Então, espero que facilite para a compreensão, e para a interpretação desses questionamentos. Aí vocês transcrevam as respostas no caderno de vocês e quando tiverem oportunidade, a gente compartilha as nossas opiniões. Agora, por que estudar a África? Então, além de identificar e reconhecer as influências das culturas africanas sobre a formação do Brasil, também é necessário olhar outros povos, histórias e tradições, indo além do habitual costume que privilegia o estudo do mundo eurocêntrico, ou seja, a cultura da Europa como referência. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento sobre a história da África, para a gente ter conhecimento sobre as influências socioculturais, principalmente na formação do povo brasileiro. E também, que é bem interessante, a África ela é considerada o berço da humanidade. Agora, por que ela é considerada o berço da humanidade? Porque foi na África, especificamente na região do centro-sudeste do continente, que foram encontrados os primeiros vestígios da presença de seres humanos. Então, por isso que ela também é reconhecida como o berço da humanidade. E através das migrações que ocorreram, desde os tempos mais remotos, as populações africanas passaram por processos, como eu acabei de falar, de várias imigrações, ou pela formação de grupos isolados pouco numerosos, favorecendo a formação de vários grupos étnicos e de uma grande diversidade de estruturas sociais, tribos, comunidades e variadas formas de organização política, que, embora utilizemos termos ocidentais como impérios ou reinos, funcionavam de formas próprias e diferenciadas. Então, a África ela também é reconhecida como um dos continentes que possui uma vasta diversidade étnica. E também tem algo bem interessante que eu irei passar para vocês, é que a África ela é o terceiro continente em maior extensão. O seu território ele tem cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. E atualmente é constituído por mais de 50 países e tem uma população formada por múltiplos, como eu acabei de falar anteriormente, múltiplos grupos étnicos e de grande diversidade cultural. Possui mais ou menos em torno de 80 etnias africanas. Outra coisa também super interessante sobre a África é a questão da língua, Então, devido à questão da colonização pelos europeus, existem
várias línguas no continente africano, entre eles português, francês, italiano, alemão, espanhol e entre outros. Então, desde a antiguidade, vários reinos e impérios se formaram na África. E esses reinos e impérios, eles possuíam uma organização política e social particular. E existiram várias civilizações, né, desse período da antiguidade no continente africano que ficaram muito marcadas na história da humanidade. Aí, levando em conta também, né, que a África, o deserto do Saara faz parte da África. Então, levando em conta a parte do deserto, a África pode ser dividida em duas grandes regiões, que é a África setentrional e a África subsaariana. A África setentrional, que é a região localizada ao norte do continente, dominada quase completamente pelo deserto do Saara. E essa região, né, que corresponde à África setentrional, florescem as civilizações que floresceram as civilizações egípcias e cartaginesa. Isso no período da antiguidade. E já a África subsaariana é uma região que era formada por cidades com rico comércio e artesanato e cercada por áreas agrícolas e de criação de animais. Essa região é dominada por savanas, florestas e alguns desertos ao sul do deserto do Saara. Deixo aqui para vocês outra atividade, que é uma pesquisa. Como eu tinha falado anteriormente, que sobre a África, né? Especificamente a questão do deserto, que é dividida entre a África setentrional e a África subsaariana. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão fazer um levantamento das principais riquezas encontradas exatamente nessas duas localidades, que é a África setentrional e a África subsaariana. Então, como o continente africano é um continente muito vasto, né? É o terceiro, como eu falei anteriormente, em questão territorial, e possui muitas etnias. Então, como estudar a África? Então, ela é dividida, né, em alguns pontos, até para facilitar o entendimento sobre as questões socioculturais. Aí a gente tem a África do Norte, a África Ocidental, África Oriental, África do Sul e África Central. África do Norte, África Subsaariana e África do Sul. A África Branca e a África Negra. A África Mediterrânea, a África Oriental e a África Atlântica. Agora nós iremos falar sobre os grandes reinos e as grandes riquezas. Então, eu vou começar a falar aqui especificamente de três, que é Gana, Mali e Songhai, que se encontra no módulo 6 na página 8, 9 e 10. Então, vamos começar com Gana. O reino de Gana ele começou a se formar a partir do século IV. Ele ficou conhecido pelas suas riquezas, devido a destaques de viajantes árabes, né? As vilas se formaram com as atividades comerciais, caravaneiros que paravam para descansar e se abastecer à beira dos rios, ou de oásis. Realizavam trocas comerciais nesses lugares. Os principais produtos que eram comercializados eram marfim, aí tinha os escravos e ouro, que eram trocados por cobre, búzios, tecidos, figos e sal. E com o tempo, os grupos de mercadores se tornaram sedentários, constituindo aí as vilas, né, as quais começaram a surgir as organizações políticas e administrativas, dando origem à cidade. Então, ela também ficou conhecida, né, por desenvolver uma intensa atividade mineradora e comercial, né, que se negociava com vários produtos. E também impulsionou o tráfico de escravos. Próximo reino é Mali. O reino de Mali estava localizado onde se encontram os países atuais, Mali e Mauritânia.
né, que é da atualidade. O Sundiata Keita, ele liderou o povo Mandiga, que fundou o reino e determinou Niani como a capital. Aí também estabeleceu o domínio de Mali sobre as minas de ouro ao sul e o comércio do sal em Tagaza. Na agricultura, a população produzia inhame e milhete, ambos usados como base alimentar. O reino de Mali, chamado de Mansa, converteu-se ao islamismo, isso no século XI. Aí, contudo, a população manteve suas crenças, que eram crenças animistas. O reino de Mali ficou conhecida pela sua famosa peregrinação, que ocorreu com o seu rei Kangu Musa, que era considerado o rei dos reis, onde ele fez a Meca, isso entre 1324 a 1325. Aí, como eu tinha falado para vocês anteriormente, Mali adotou o islamismo e também deveu seu desenvolvimento, né, se deveu a sua importância, seu reconhecimento pelo seu desenvolvimento no comércio, além da sua intensa vida urbana, que ocorreu em grandes cidades como Tombuctu. O reino de Songhai, que era um antigo aliado de Mali, foi um dos reinos rebelados que obteve autonomia, com as bases do novo império na região. Gao se estabeleceu como a cidade mais importante. Aí o Império Songhai controlou o comércio na maior parte da África Ocidental durante os séculos XV e XVI. Aí a sede do Império ficava no local em que atualmente é a região central de Mali. Finalmente, ele se estendeu para o oeste em direção à costa atlântica e para leste, onde ficam atualmente o Níger e a Nigéria. Aí Songhai enriqueceu comerciando ouro e sal através do rio Níger e das terras desérticas do Saara. Deixo aqui para vocês mais uma atividade. Essa atividade vocês terão que pesquisar quais foram as 10 civilizações mais marcantes do continente africano. Lembrando que eu citei aqui 3, não pode ser as 3 já citadas e mencionadas. Então, vocês irão citar e falar um pouco sobre as principais riquezas de cada uma dessas civilizações e por que elas foram consideradas como as civilizações mais marcantes do continente africano. Não deixem de compartilhar as atividades, existem no caderno, vocês podem fazer de forma de slide, vocês podem fazer no computador de vocês. Se vocês tiverem interesse em divulgar, vocês podem divulgar, vocês me marcam no Insta, nas redes sociais e também marcam a escola. Nós iremos entrar agora no tópico falando sobre a escravidão, A gente não poderia deixar de falar sobre a escravidão, apesar de ter sido muito sofrido para os povos africanos, mas é algo que, infelizmente, faz parte do contexto histórico, inclusive da formação do povo brasileiro. Interessante é que na África o escravismo era uma prática muito comum entre eles. Então, quando se batalhava povos que se viviam antigamente, das civilizações antigas, e esses povos perdiam, então automaticamente eles se tornavam escravos do que vencia. Então, o escravismo era algo comum, a escravidão não, que é uma característica muito marcante que veio surgir exatamente depois da chegada dos europeus. Aí são duas coisas totalmente diferentes. Com a expansão marítima europeia a partir do século XV, os contatos que os africanos tiveram com países da Europa tornaram-se intensos e com elas a escravidão ganhou mais mercados através do tráfico atlântico, que passou a ter o Novo Mundo como destino. Os portugueses estabeleceram privilegiadas condições de negociação, estabelecendo um grande volume de atividades, possibilitando o aumento das influências externas sobre a África Atlântica. Outra coisa interessante é que os países da Europa se achavam superior, Inclusive, eles tinham um dilema que era o seguinte: eles diziam que tinham uma missão a cumprir, e que essa missão era para civilizar,
as pessoas que viviam em condições inferiores a eles, né? Que eles se achavam aí culturalmente superiores aos outros continentes. Então, com a chegada desses países da Europa, né, o aumento da escravidão foi se estendendo cada vez mais no continente africano. E ainda tinha a questão do fluxo, né, externo para as Américas, onde eles eram levados através de navios negreiros. E eles tinham preferência, né, em escravos homens, né, preferência homens mais jovens, crianças e adolescentes. As intensas intromissões externas contribuíram para desestabilizar os reinos africanos, cada vez mais dependentes das potências europeias. O tráfico atlântico acentuou também os problemas internos na África, pois aumentou as tensões entre os povos e sociedades, numa luta entre aqueles que buscavam escravos e aqueles que buscavam resistir à submissão. Cerca de 90% dos escravos transferidos para as Américas partiram da África Atlântica, no caso do fornecimento dos escravos para o Brasil. Os interesses pelo controle do comércio escravista gerou atritos entre lideranças e grupos africanos, comerciantes portugueses e também brasileiros. Então foi uma coisa que infelizmente acabou desestabilizando os reinos, né? Os grandes reinos, os mais marcantes no continente africano, né? Que começaram a surgir bastante conflitos entre eles, além da resistência que eles tentavam para que não fossem escravizados. O fluxo escravista a partir da África Atlântica acabou também disseminando, através do êxodo escravo, vários elementos da cultura nativa africana para as Américas, sendo significativo parte da base sociocultural nas sociedades formadas nas Américas, a receber influências diretas dos povos da África Atlântica. As populações escravas passaram a constituir a população americana, agindo no processo de produção colonial, mas a devida integração à sociedade ainda não foi concluída, mesmo após o fim do trabalho escravo. A continuidade do trabalho escravo foi trágica para os vários reinos, aldeias e povoados africanos, que passaram a ser atacados para a obtenção de pessoas que seriam submetidas ao escravismo no mundo atlântico. Finalizamos aqui o nosso conteúdo falando sobre a África e eu deixo para vocês uma produção de texto. Essa produção de texto, vocês irão elaborar esse texto falando sobre a situação dos africanos antes e depois da chegada dos europeus. E aqui, por fim, as atividades do módulo para vocês responderem e do caderno de atividade. Do módulo, página 3, 8, 10, 14 e 17. Do caderno de atividades, páginas 5, 6 e 7. Uma observação. Essas atividades do caderno de atividade do módulo não precisa enviar a foto que vocês responderam, certo? Retornando às aulas presenciais, eu irei fazer questão de olhar módulo por módulo, caderno por caderno. O que vocês terão que divulgar são as atividades, né, as pesquisas que eu citei anteriormente, a partir do momento que eu estava explicando o conteúdo.